Exercício 1, integral tripla. Bom, assumindo que f de x, y, z seja uma função contínua em D, está contida em R3, e considerando f chapéu e ômega as suas representações de coordenadas esféricas, então nós temos uma relação de integrais entre coordenadas cartesianas e coordenadas esféricas. Exercício 1a. Determine o domínio da função. E o b calcula a integral de x mais y em dx, dy e dz. Ou seja, é uma integral tripla que nós só temos, na verdade, duas variáveis na nossa integral. X e y. Primeiramente, o que significa determine o domínio da função? A gente já tem uma informação bastante importante que é isso daqui. O dCr elevado a terceiro. O que significa isso? Isso daqui, na verdade, esse C não é bem um C, né? Ele é um símbolo matemático que significa que o domínio da função, o D, está contido no plano de números reais da terceira dimensão. Por isso tem esse R3. Vamos ver como que fica essa questão. Aqui eu fiz um esboço da nossa função que a gente vai tá exercendo, né, estudando nesse primeiro exercício. E, na verdade, é um gráfico bem simples, mas que vai ser de bastante ajuda no estudo de cálculo integral tripla. Vamos lá. Resolução. Determina o domínio da função, era a questão A. Então aqui a gente tem o gráfico. Perceba, quais são os valores que fazem parte do plano para o eixo das abscissas, né, em x. Então a gente tem aqui que esse plano aqui, ele só é válido em x igual a 0 até 1, certo? Em y, a mesma coisa, só que em y de 0 a 3. Enquanto de z, nós não temos de 0 a 2, porque z ele varia de acordo com as coordenadas de x e de y. Por isso, tem uma relação bem válida que é possível a gente associar para calcular, para verificar, na verdade, né, qual que é o intervalo válido de z, que é essa expressão, ou seja, a gente coloca na mesma equação x mais y mais z igual a 2. E os coeficientes vamos colocando aos poucos. Então, primeiro, elimina-se o x e o y. Só considerem o z igual a 2. Por que 2? Porque foi a referência que eu peguei. Se a gente deixar x e y como 0, excluindo x e y, vai ficar... Qual é o coeficiente necessário para que z seja 2? Eu poderia ter escolhido y igual a 3 e assim ter feito x igual a 0 e z igual a 0. Então seria y igual a 3, mas eu escolhi fazer 1z igual a 2. Então, o coeficiente necessário para x0 e y0 em z é igual a 1, certo? Então ficaria 1z igual a 2. Agora, excluindo o x e o z. Qual é o coeficiente necessário para que o y seja igual a 2? Na verdade, o y ele não vai ser igual a 2 porque ele não contribui ao plano. Então, ele sempre vai ser 0. Por isso que ele tem esse coeficiente 0. E no x a mesma coisa. Sendo o y e o z 0, qual é o coeficiente de x que eu preciso para que ele mesmo seja igual a 2? Ou seja, x não vale 1 aqui, então 2 vezes x é igual a 2. Logo, 2x igual a 2, o 2 passando para o denominador, eu fico com x igual a 1, que é o que a gente tem no gráfico, né? E por isso, 2x mais z igual a 2. Esse é o limite máximo do valor de z. Eu não posso colocar, se eu colocar z varia de 0 a 2, ele vai estar errado. Porque, como eu disse, né, isso depende basicamente da função que o x e o y vai ter sobre o z, né? Ou seja, quem vai determinar mesmo a função de z vai ser o x e y. Esse é o domínio da função. Agora, calculando a integral, basicamente, como a gente já tem esse domínio pré-estabelecido, simplesmente colocamos na função da integral tripla, né? Então, a integral de 0 a 1 em
dx, veja que é nosso domínio, 0 a 1 em dx, vezes a integral de 0 a 3, que é o domínio em dy, vezes dy aqui, e a integral de 0 a 2 menos 2x, né, os dois limites de z, na função que estabelecemos. Primeiro, para z, então esse pz significa primitiva, né? Ou seja, integral. A integral de x mais y em z, em dz, fica x mais y vezes z. Logo, a integral da função em dz, nós teremos x mais y vezes z com os limites estabelecidos aqui em cima, 2 menos 2x e 0. Bom, fazendo agora a segunda parte, ou seja, a integral para dy, né? O que nós vamos ter? Aquele 2 menos 2x, que era o limite máximo de integração para z, ele foi substituído no valor de z, né? O zero eu nem coloquei aqui porque, bom, ficaria tudo zero mesmo, então eu preferi não colocar. Substituindo z na nossa antiga função, vou até voltar aqui, x mais y vezes z, colocando z em 2 menos 2x, nós temos x mais y vezes 2 menos 2x dy, que é a função que nós teremos que integrar para dy. E para isso, fazemos a distributiva, primeiramente. Bom, fazendo as distributivas, verificamos que x vezes 2 é igual a 2x, x vezes menos 2x é menos 2x ao quadrado, y vezes 2 é mais 2y, e y vezes menos 2x é menos 2xy, que é exatamente a função que nós iremos integrar com o limite mínimo em 0 e limite máximo em 3. Aqui está ela. Então, a integral de 2x em dy se torna 2xy, porque a integral de 2x em dy nada mais é do que 2x vezes a integral de dy, né? Ou seja, temos a integral de 1 em y, que se torna y, com 2x sendo constante. A integral de menos 2x ao quadrado em dy é a mesma coisa, só que agora o menos 2x ao quadrado é a constante. A integral de 2y se torna 2y ao quadrado sobre 2, que, cortando os 2, ficaria y ao quadrado. E a integral de menos 2xy, bem semelhante ao que já tivemos aqui atrás, então menos 2x é a constante e o y fica como um y ao quadrado sobre 2. O 2 vai cortar com esse coeficiente do x, ficando apenas x y ao quadrado, menos xy ao quadrado, com os limites de integração que a gente vai substituir agora, né? Aí está. Então, novamente eu não substituí o zero, né? Eu só deixei o limite de integração máximo. Bom, e aqui, por fim, sobrou. Né? Substituindo o 3 no lugar do y, ficamos com 6x. O 3 no lugar do y aqui ficou menos 6x ao quadrado. O 3 no lugar do y ao quadrado fica 9. E o 3 vezes menos x com 3 ao quadrado fica menos 9x. Por fim, integramos em dx, com os limites mínimo em 0 e o limite máximo em 1. E integral de 9 é 9x, integral de menos 6x ao quadrado fica menos 2x ao cubo, porque a integral de 6x ao quadrado nada mais é do que 6 vezes a integral de x ao quadrado, ou 6 vezes x ao cubo sobre 3, menos a integral de 3 vezes x, que ficaria 3x ao quadrado sobre 2. Substituo os valores e eu vou encontrar que a resposta me dá 5,5, ou 11,2. Bom, então é isso. Esse primeiro exercício é bem simples. Na verdade, a única atenção que tem que ter é no começo, quando a expressão está mais completa, com as 3 variáveis. E de restante é isso. Eu deixei uma bibliografia recomendada que eu achei bastante interessante na internet. Basicamente é um material de algumas universidades que eu achei, algumas apostilas e um livro que é bastante bom, do James Stewart. E, bom, aqui eu deixo também mais um extra,
Prove por coordenadas esféricas que a equação que define o volume de uma esfera equivale a 4/3 da área de uma superfície qualquer da mesma esfera multiplicada pelo seu respectivo raio. Deixei uma dica, utilize a relação descrita no início do exercício e a esfera em questão, né? Bom, primeira coisa tem que entender o que significa esse enunciado, né? Que a equação que define o volume de uma esfera equivale a 4/3 da área de uma superfície qualquer da mesma esfera multiplicada pelo respectivo raio. Então, a primeira coisa que tem que ser feita aqui é determinar qual é uma área de um círculo, porque a esfera nada mais é do que a integral de vários círculos, né? De diferentes raios. Bom, partindo desse princípio, então é fácil de identificar, né, com aquela primeira equação que a gente relaciona as coordenadas retangulares com as coordenadas esféricas, que é possível você chegar na equação do volume de uma esfera. Bom, na bibliografia que eu disponibilizei, que eu vou deixar na descrição aqui embaixo, ela tem bastante coisa sobre isso. E, bom, quem sabe num próximo vídeo esse extra seja resolvido. Até a próxima.